Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui na nossa Rede TV Fraternal. Como todas as quartas-feiras nós fazemos, hoje não é diferente. E é o nosso encontro marcado, né? Aquele momento que nós temos da nossa reflexão, de um aprendizado, de uma leitura mais para refletirmos acerca do que Jesus nos disse. E é o momento, como eu disse, da nossa reflexão, de uma introspecção íntima que a gente faz dentro de nós para analisar o que está nos acontecendo, buscar uma razão para isso, entendimento para isso, para serenar os pensamentos, acalmar o coração. Essa é a função do Evangelho, para nos ajudar, é a nossa bússola nesse grande oceano chamado vida. Então, eu sou o Daniel, vou conduzir o Evangelho essa noite, estou acompanhado dos meus amigos aqui, da Mari e do Ricardo, para o Evangelho dessa noite, que é o capítulo 26, dar de graça o que de graça receber, mediunidade gratuita, os itens 7 e 8, você já pode adiantar a sua leitura, se não, debaixo do vídeo aqui tem a descrição do que será lido, para você acompanhar conosco também. A gente fala toda quarta-feira da importância do Evangelho no lar, de se praticar, de se fazer, que é esse momento, como eu disse no início, da nossa reflexão acerca dos ensinos evangélicos, dos ensinos de Jesus. E você deixa a sua aguinha para você tomar no final do Evangelho, distribui com aqueles que se fazem presentes. Se não tiver ninguém, faça sozinho da mesma maneira o seu Evangelho. O importante é ter esse momento de reflexão espiritual, de reflexão divina, num momento que sempre precisamos, que pelo menos seja uma vez na semana e que seja feito da melhor forma possível. A Rádio Fraternal, ela tem o propósito de levar a doutrina espírita, de levar a palavra do Cristo. Então, o que a gente pede, não em troca, mas se te fez bem você acompanhar o Evangelho, compartilhe com os seus parentes, seus amigos, que às vezes o que falta para alguém é uma palavra de consolo, uma orientação divina, não que nós a tenhamos, mas o Evangelho sim nos fornece. E esse é o nosso propósito, é levar a palavra do Cristo adiante através daquilo que nós temos. E hoje a internet é uma excelente ferramenta que muito nos ajuda. Então compartilhe, deixe seu like, comente, mande sugestões, críticas. A Rádio Fraternal é feita por nós. Isso inclui principalmente quem nos assiste, por quem nós somos muito gratos. Então, para dar início do Evangelho dessa noite, vamos começar com a nossa prece inicial nesse momento. Elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a Mãe Maria, nossa Mãe, gratos pela reunião de hoje, por esse momento que nós nos encontramos às quartas-feiras com o mesmo propósito. E lembrando do propósito que Jesus nos ensinou, que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará. Então, de coração aberto, de mentes serenas, dispostos a absorver o máximo possível das lições do Cristo dessa noite e principalmente colocá-las em prática no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, serenemos os corações e os pensamentos. E, enebrecidos por esse momento, o sentimento da gratidão deve prevalecer. Que permitamos esse sentimento de gratidão desde o momento que nós abrimos os nossos olhos no dia de hoje, que nos levantamos, que percorremos ao longo desse dia nossa jornada e chegamos até aqui, por mais difícil que tenha sido, agradecidos porque sempre estivemos amparados. Se houve algum desamparo, foi por desatenção da nossa parte, mas nunca pela parte da espiritualidade, de Jesus, de Deus. Então sejamos gratos por tudo isso e com esse propósito de renovação, de aprendizado, de mudança íntima, através dos ensinos de Jesus, vamos nos unir ainda mais, junto da espiritualidade amiga que se faz presente conosco, como sempre, e vamos aprender e vamos evoluir gradativamente.
Iniciamos então com a prece que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, porque é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. E dando início, vamos então para a leitura do Evangelho da noite. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dar de graça o que de graça receber. Mediunidade gratuita. Item 7. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos Espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé, porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. Item 8. Qualquer pessoa que conheça as condições em que os bons espíritos se comunicam, sua repulsa a todas as formas de interesse egoísta, e saiba como pouca coisa basta para afastá-los, jamais poderá admitir que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convocar a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante coisa. Não seria ainda uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Não há dúvida que podemos obter manifestações dessa maneira, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos e espertos, e toda a turba de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, atendem sempre a esses chamados, estão prontos a responder ao que lhes perguntarem, sem qualquer preocupação com a verdade. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Muito bem, amigos. Aqui a gente já se depara com uma lição, como tantas outras do Evangelho, em que a gente vê sempre a separação do lado espiritual e do lado material. Mas nessa em particular, é como a água e o óleo. Não tem como misturar. Não dá para a gente falar de mediunidade e materialidade no sentido de dinheiro mesmo. Não se misturam jamais. E é isso que o texto da noite vem nos trazer. Que são totalmente antagônicos nesse sentido. Que dar de graça o que de graça receber, que é o capítulo 26... É uma noção básica que se você recebeu de graça esse dom, por que cobrá-lo? Esse é o questionamento. Porque se você cobra isso hoje aqui, e a gente vê que isso acontece, infelizmente, isso lhe será cobrado também, mas não como uma punição divina, como a gente sempre aprende através do Evangelho, mas pela opção, pela sua opção, pela minha opção de fazer o errado naquilo que era para eu fazer o certo, a consequência virá. E é muito árduo, é muito difícil, porque é uma concessão divina. Se pensarmos em concessões divinas, nós temos inúmeras e sequer nós nos atentamos a elas.
a quantidade de ar que nós já utilizamos hoje e não pagamos um centavo por ele. E isso tudo é pensado por Deus. Imagine se fôssemos cobrados por Deus por esse ar que respiramos. Aqui é a mesma condição. A condição divina da mediunidade é um trabalho a ser exercido, mas não é um trabalho pecuniário, é um trabalho espiritual. Então ele não tem valor a ser cobrado. Ele é gratuito. Ele é com o intuito de ajudar aqueles que necessitam, mas principalmente aquele que tem a mediunidade é ajudado também. O texto fala muito bem dos apóstolos que tinham mediunidade. A mediunidade sempre existiu. Enquanto existir ser humano, vai existir a mediunidade. Temos o primeiro caso, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. Ali nós já temos o primeiro caso de mediunidade. E assim seguiu. Mas não era visto dessa forma. Com o passar do tempo, com a evolução, nós vamos aprendendo, nós vamos entendendo, vamos lendo e vamos nos aperfeiçoando para entender tudo isso e ver a seriedade, ver essa gratidão que existe aqui em ambos os sentidos, tanto de dar sem cobrar, como essa gratidão de ter esse dom de trabalhar pelo próximo, de trabalhar pelo outro. Então, ele conclui aqui que é necessário essa humildade. E aqui se faz necessário enaltecer a humildade, por quê? Em que pese sejamos, em que pese não, mas como somos espíritas, não vamos passar pano ou esconder. Vemos problemas também na doutrina espírita, não na doutrina, mas nos espíritas, que têm atitudes diversas do ensinamento do Evangelho e que acabam cobrando por certas situações. E pior, que é como ele diz, absoluto desinteresse moral e material. E quantos que não desvirtuam para outros sentidos, para outros sentimentos, sentimento sexual, qual seja, para obter alguma vantagem daquele dom que lhe é gratuito. A consequência disso é a ausência da moralidade e a punição por vir. A punição como um castigo, como eu disse no início, não. Pela opção que foi feita. Usou aquele dom que lhe era gratuito, usou aquele dom divino que era benéfico, que era uma beneficência para algo de vantajoso para si próprio. Então ele foi pautado no quê? No orgulho, no egoísmo e junto nessa esfera espiritual que foi criada dessa pessoa que desvirtuou essa dádiva, essa mediunidade, com ele quem que o acompanhou também? Somente espíritos levianos, espíritos que compartilham desse mesmo pensamento. Então, por mais que possa acreditar que houve alguma ajuda, estava todo desvirtuado. Porque o inicial, o princípio, de onde partiu, não tinha a humildade, não tinha essa abnegação que o Evangelho fala. Ele tinha um interesse, ele tinha uma finalidade que não há de ajudar, mas de sim se locupletar, ou seja, que eu obtenha a vantagem. E aí ele perdeu todo o princípio da gratuidade divina, ele perdeu toda a benevolência divina. Então, como eu disse, esse é um assunto que realmente, quando nós falamos da mediunidade gratuita, de dar de graça o que de graça recebestes, é água e óleo no tocante à espiritualidade e à materialidade. Eles não se misturam, porque o médium, ele é mero instrumento. Ele é mero instrumento. É através dele, é como Chico Xavier dizia, eu sou o carteiro, só entrego as cartas, fazendo referência à psicografia que ele fazia. Ou seja, porque o trabalho dele, ele mais do que ninguém, além de ele trabalhar, ele exemplificava essa gratuidade pelo dom da mediunidade. E jamais cobrou nada e sempre trabalhou em prol do próximo. Feito isso, eu abro os comentários aqui para os demais da mesa que quiserem falar a respeito do tema da noite. E a gente sabe, né, como foi dito, que a mediunidade é um dom. E como você estava falando, o que é ser médium? O médium é aquele que é um instrumento da espiritualidade. O médium por si só ele não faz nada. Ele está ali como veículo de transmissão da ação dos espíritos, seja
por psicografia, seja por vidência, seja por audiência, seja por cura, enfim, por efeitos físicos. Ele é só um instrumento. E é inconcebível pensar, por mais que isso aconteça, mas é inconcebível a gente imaginar que aquele médium que cobre, que esteja cobrando pelos seus serviços, esteja acompanhado de espíritos benfeitores, espíritos bons, de uma hierarquia elevada, com uma moral elevada. Inconcebível, como que nós vamos imaginar isso? A espiritualidade que só atua para nos ajudar, pela luz de Jesus Cristo, nos trazendo proteção, amparo, intuição, pelas vibrações que nos são dadas para que a gente possa viver. As coisas boas são transmitidas pelos espíritos bons. E os espíritos bons não vão se deixar serem cobrados por quem quer que seja. É uma ilusão. A cada um que procura, porque tem uma condição melhor, porque acha que pode pagar para ter aquele bem ou aquele favor. É uma ilusão. Essas pessoas, sim, são médiuns, e essa mediunidade será retirada se continuarem assim, nesse proceder. E, com certeza, como diz o texto, estão acompanhados de espíritos zombeteiros, levianos, que não estão preocupados com a moral. Estão preocupados só em aprontar, no termo vulgar. É isso. Como o Daniel e a Mara colocaram, o que eu entendo, que é o que eu vivencio, né? Todos nós, médiuns, né, com aqueles que já estudaram um pouco, já têm um pouco de conhecimento, sabem que todos nós temos a capacidade de desenvolver essa mediunidade. Alguns de algumas maneiras, outros de outras maneiras. Mas uma coisa é certa, e os nossos irmãos da espiritualidade sempre nos colocam isso: é imprescindível se instruir. Então, ser médium sem a instrução é você entrar num navio sem ter quem o conduza. Então, daí você pode chegar a qualquer lugar. Como foi colocado, você pode ter a companhia de qualquer irmão. Quando você tem a instrução e você tem a capacidade de reconhecer, como também foi dito, a Mara colocou bem, o Daniel, de que nós somos meras ferramentas de trabalho, isso nós não somos o operário que conduz a ferramenta, nós somos a ferramenta. E é lógico que, em sendo ferramenta, nós podemos estar sendo conduzidos por diversos níveis de profissionais, de operários. Então, que saibamos escolher quem irá conduzir esta ferramenta, esta mediunidade que eu possuo. Como é que a gente escolhe? É simples, se instruindo, mantendo a humildade, mantendo os ensinamentos de Jesus. O Evangelho, ele é rico em todos os seus capítulos. E aí nós vamos remeter à questão dos falsos profetas. Se a gente for pegar o capítulo, ele vai explicar muito bem quem são esses falsos profetas também. Então, nós temos que saber, sim, que essa capacidade que nós possuímos, que não é uma capacidade, é apenas um compromisso. A gente reclama tanto de não poder fazer caridade. Você trabalhar a sua mediunidade em prol, em serviço da espiritualidade, é uma grande caridade que você está fazendo. E você não precisa nem possuir dinheiro, você não tem nem que ter posses, você não tem nem que ter tempo. Né? Quanto tempo que eu preciso? Então você tem condição sim de poder, utilizando essa mediunidade de maneira correta,
com certeza, além de você estar contribuindo para a sua evolução, você também está tendo um papel muito grande, porque é o que nós falamos aqui. Nós somos aqueles seres encarnados que estamos em contato com outros irmãos encarnados e que nós estamos sendo utilizados como sendo um meio, um veículo de contato com aqueles que não creem, com aqueles que de repente não estão num nível de conhecimento, aqueles que não têm a capacidade, muitas vezes, de se elevar o pensamento a Deus, nosso Pai. Então, as nossas vibrações, a nossa energia ajuda com que esses irmãos que estão trabalhando em prol de todos possam atingir essas pessoas também. Então, eu acho que o termo principal seria instrução. Possui a mediunidade? Instrua-se, busque saber quais são os compromissos que você tem e como fazer e como desempenhar essa tarefa de uma maneira correta, né? Pois bem, como a gente vê na prece de Francisco de Assis, né? Que eu leve a luz onde tem trevas. Essa é a função de todos nós. Vamos passar agora às nossas vibrações. E envolvidos neste clima de paz, nós vamos neste instante buscar lá no início do Evangelho onde nos foi colocado a necessidade de mentalizarmos nossos irmãos. Nós vamos nesse instante nos dar as mãos a eles e de mãos dadas nesta corrente de amor nós vamos sentir a presença de Jesus através de uma luz intensa que se faz presente à nossa frente. Uma luz que envolve todo o ambiente. Uma luz que aquece. Uma luz que acalma. Uma luz que nos traz paz interior. E neste momento, é o momento em que vamos agradecer. Agradecer a Deus a oportunidade da vida. Agradecer ao Pai a oportunidade desta encarnação. Agradecer a oportunidade de estarmos neste lar. De estarmos fazendo parte deste grupo. Muitas vezes escolhidos e muitas vezes necessários. Que possamos, com Jesus, neste instante, vibrar muito amor a todos que fazem parte deste grupo. Vibrar as melhores energias que possamos doar, esquecendo as diferenças, esquecendo as provocações, as dificuldades, esquecendo tudo aquilo que nos traz mágoa, rancor, sentimento. Vamos colocar todos esses sentimentos, todas essas sensações nas mãos de Jesus, nosso Mestre, para que possam ser tratadas e que possamos cumprir da melhor forma com esta pequena jornada que fazemos parte
uma curta jornada, que tenhamos a certeza de que se fizermos e cumprirmos de maneira correta e bem feita, frutos saudáveis e doces serão colhidos em breve tempo. Que a paz de Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e que a presença de nossos amigos e irmãos espirituais correntes do bem, em especial o nosso querido companheiro, nosso anjo protetor, seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vamos concluir nosso evangelho com a prece final. Continuando nessas vibrações, nessa luz que paira nesse ambiente, vamos agradecer a oportunidade do Evangelho, a grande, iluminada oportunidade de estarmos aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas, para essa prática tão abençoada. E te pedimos, Jesus, que permaneça junto de nós durante todo o dia, durante toda a noite. Ilumine igualmente os nossos entes queridos. Ilumine o nosso lar. E nos proteja, nos ampare e nos fortaleça, hoje e sempre. Com a prece que você nos deixou, vamos encerrar o Evangelho desta noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças e graças a Deus. E assim concluímos mais o Evangelho na paz de Jesus, com mais um grande aprendizado na noite de hoje. E grato por tudo isso, grato pela sua companhia nessa noite de estudo, de aprendizado. A gente espera rever você e sua família na semana que vem. Dá uma passeadinha lá pelo site da Fraternal, que é www.fraternal.net.br. Veja toda a programação, os programas, ouça boa música e faça companhia a esse site, as músicas e a programação da Fraternal no seu dia a dia. Agradeço mais uma vez a sua companhia, foi muito bom. Esperamos revê-lo na semana que vem, nesse mesmo canal, no mesmo horário, para a nossa evolução, que assim vamos caminhando juntos, e caminhando juntos evoluímos todo o planeta. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que Mãe Maria nos ilumine sempre. Uma boa semana e até lá!